Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós estamos no canal Vida Cigana Tarô. Tô voltando mais uma vez. Meu Deus, tá bem difícil a coisa aqui. Espero que todos estejam bem. Eu tive 2 semanas com infecção urinária, tive que voltar no médico. Aí, quando eu tava sarando, eu agachei para limpar o banheiro e me deu problema no nervo ciático. Então, tô todos esses dias com muita dor e aí a gente não tem foco para poder fazer a leitura, né? Para a gente se ligar na nossa espiritualidade como que é devido. Então, parece que tem uma coisa atrapalhando a minha vida aqui para postar os vídeos para vocês, mas nós venceremos, né? O bem sempre vence. Vamos ver o que o universo tem para nos dizer nesse momento, né? Ai, 8 de copas. Eu gosto dessa carta. Eu gosto dela. O Rei de Ouros. O Rei de Ouros. Todas as cartas são importantes, né? Porque cada um tem um significado diferente, né? Então, é aquilo que nós temos no nosso dia a dia. Antes de conhecer, eu sempre tive muita paixão por tarô, mas antes de ter o conhecimento que eu tenho hoje, que não é muito, mas a gente consegue perceber que ele está na nossa vida todos os dias. É muito difícil você não ligar a tua vida a uma carta de tarô, tanto que na França, antigamente, hoje eu não sei como é que tá, mas antigamente esses senhores coronéis, abastados, eles não faziam nada se eles não consultassem as cartas de tarô, tanto que o início do tarô foi na França, né? Então, pra gente ver que não é algo que tá na nossa mente, que tá na nossa vida hoje, ela vem de séculos atrás, né? Só que tem gente que acredita, tem outros que não, tem os que têm um pouco de conhecimento, uns que têm muito, uns que não têm nada, né? Mas isso faz parte. Então, sempre que a gente vai desvendando algo novo, são descobrimentos, são conhecimentos que a gente vai trazendo para nossa vida. E eu sempre tive uma ligação muito forte com a natureza. Então, eu sempre me encantei com as cores de uma flor, com um passarinho, com uma borboleta, com tudo. Eu sempre tive essa ligação muito forte. E depois que eu tive esse conhecimento com o tarô, tudo mudou para me aperfeiçoando mais aquilo que eu tinha essa ligação muito forte. Então, eu só tenho que ser grata. A carta do 8 de copas, ele vem falando principalmente em amor, que tem situações que mesmo que você ama muito aquela pessoa, que você ama muito aquele trabalho, a tua profissão, qualquer coisa que você esteja fazendo naquele momento, tem momentos que a gente precisa tomar uma decisão. Você virar as costas, seguir um novo caminho. Isso não quer dizer que você precisa sempre seguir. Talvez você um dia retorne e resgate esse amor. Mas tem momentos que você está dando muro em ponta de faca. Então é melhor você simplesmente virar as costas e seguir uma nova vida. Às vezes, o trabalho, a dor, a dificuldade que esse amor está te trazendo não compensa. Então é algo para ser pensado. Aqui, olha, tem muitas rochas, olha, o rio contornando. Então, às vezes, a gente consegue contornar, como o rio. Ele não para, porque ele encontrou uma grande rocha no meio do caminho. Ele contorna e segue. Mas nós nem sempre conseguimos fazer isso. Então, às vezes, é momento de, mesmo tendo amor, você dê as costas e segue sua vida. Vai fazer em outro lugar, vai dar uma sequência em outras paragens para ver o que acontece. Nem sempre, às vezes as pessoas costumam dizer que quando a gente abandona algo, a gente está sendo covarde. Não, a gente está buscando o que é melhor para nós. Às vezes tem pessoas num relacionamento tóxico, um relacionamento que existe amor, mas que não é mais um relacionamento saudável. Então,
O que que isso está trazendo para sua vida? E assim pode ser num trabalho, pode ser numa... na tua profissão, ou pode ser um trabalho aleatório que você pegou para fazer, você pode estar fazendo com grande amor, mas ele pode estar te trazendo transtornos. Então, é momento de você dar as costas por um período. O Rei de Ouros, ele vem falando daquela... Ouros, para quem não tem conhecimento, é a terra que a gente pisa. O que vem da terra? Tudo. A semente que você plantar, você precisa saber a terra que você está cultivando, que semente você está plantando, o que você quer colher. E o Rei de Ouros, ele é o topo do naipe de ouros. E ele vem trazendo as conquistas, aquilo que você buscou uma vida inteira, os seus sonhos, aquilo, o seu trabalho realizado para que você pudesse, quando você chegasse lá em cima, numa certa idade, você poder descansar, você poder usufruir, você poder sim aproveitar o restante da tua vida de uma certa maneira mais saudável, mais controlada, mais tranquila. Então, o Rei de Ouros vem trazendo justamente isso. Ele está com uma moeda de ouros e um cetro de ouros. A roupa dele todinha ornamentada com folhas de videira, né? Olha o trono que ele está sentado, a coroa, é tudo muito luxuoso. Então, às vezes a gente trabalha uma vida inteira e não tem essa possibilidade, mas isso significa que talvez a gente fez escolhas erradas. Escolhemos mal a semente que nós plantamos, escolhemos mal o terreno que nós havíamos plantado, e a colheita não foi boa da maneira que a gente esperava, né? Então, às vezes, depois que eu tive esse conhecimento do que as cartas nos ensinam, a gente para de reclamar. Principalmente porque são escolhas que a gente fez, mas que até então a gente não tinha entendido o comprometimento que nós tivemos nas escolhas que nós fizemos. A carta da temperança. Eu digo para vocês que quando eu tirei, eu estava tirando ela como se fosse o julgamento. Olha que tanta diferença que tem. É um anjo também, mas não tem nada a ver uma com a outra. A carta da temperança vem falando em equilíbrio, vem falando em intuição. Nós precisamos seguir a nossa intuição. Nós precisamos buscar o entendimento do que os nossos mentores estão querendo nos passar. Eu sei que para quem não tem conhecimento vai dizer, não, mas as minhas ideias, a minha mente, não. São nossos mentores falando um pouquinho mais alto do que a nossa mente está pensando. A gente precisa do equilíbrio. Temperança fala em tempero, se for demais sobra e se for de menos falta. Nós precisamos buscar esse equilíbrio. Caminhos estreitos, longos, tortuosos, mas lá no final tem um sol radiante com uma coroa esperando nos coroar pelas nossas escolhas. Como a gente às vezes fez uma escolha errada, é momento de talvez escolher o caminho certo, passar por esses desafios todos para a gente encontrar a nossa vitória lá no final. Essa carta pede também para a gente, de vez em quando, ter contato. Acabei de falar da natureza. Você ter contato com a natureza, você ligar-se com a natureza, pés na água, no mato, no meio dos verdes, tudo isso acaba trazendo o equilíbrio que a gente precisa. Vem a carta do Papa, e eu vou falar para vocês que eu vi a carta da justiça. Olha como é interessante, né? Essa eu vi como sendo o julgamento, e essa carta aqui, a carta da justiça. Talvez muitos aqui estão buscando algo na justiça, estão precisando de receber algo que o judiciário possa entregar. Assim como essa carta me representou o julgamento, tem pessoas que talvez precisam despertar para nossas escolhas. Olha aqui, o 8 de copas trazendo uma escolha, o Rei de copas trazendo escolhas. E aí eu vi como julgamento, né? O julgamento fala de você para você acordar pelos seus propósitos, por aquilo que você se comprometeu a seguir na vida terrena. A carta do Papa vem trazendo
para você ser intuição por onde você passar, você ser inspiração. Então aqui não quer dizer que você deva falar algo que as pessoas tenham que crer, mas quando a gente fala algo para uma pessoa, ou sobre uma coisa ou sobre outra, aqui pode ser sobre religião, porque o Papa representando isso, você não queira que a pessoa acredite naquilo que você acredite, mas você precisa fazer com que ela pare e raciocine sobre o que você falou. E aí ela tira as próprias conclusões, porque não está correto a gente querer que a pessoa creia naquilo que a gente quer que ela creia. Essa carta fala muito para a gente cuidar com aquilo que a gente acredita, vindo de pessoas religiosas, padres, pastores, profetas, que hoje a gente tem visto muita enganação, muita conversa sobre Deus para tomar o dinheiro das pessoas. E a gente sabe que isso está errado, então a gente precisa saber naquilo que a gente vai acreditar. Ah, o pastor falou. Quem é o pastor para saber que o que ele está falando é verdade? É a verdade dele. Quem é o padre? Mesma coisa. O padre está falando algo que ele quer acreditar, ou que a igreja quer que vocês acreditem, não que seja verdade. Então você vai estudar, pega um livro sobre a religião, sobre a fé, sobre alguma coisa e vai estudar. Vai tirar suas próprias conclusões, tá? Não seja cordeirinho de pessoas que queiram que você acredita naquilo para que eles possam tirar proveito. A paciência. O 7 de ouros. O 7 de ouros fala em colheita. O que nós falamos aqui do rei de ouros sobre colheitas? Olha a fase da lua. A mulher grávida. Que tudo tem o seu tempo. A gente tem pressa de plantar, a gente tem pressa de colher, tem pressa de comer o fruto, mas se ele não está maduro, a gente colhe e não usufrui dele. Então nós precisamos sim ter a certeza que nós escolhemos o bom terreno, que a escolha da semente foi a mais propícia, que nós plantamos, que nós regamos, que nós cuidamos e que nós tenhamos paciência de colher, esperar o momento certo da colheita. Enquanto isso, vamos sermos gratos, vamos agradecer a Deus, vamos contemplar toda a nossa plantação até aqui e esperarmos com bastante paciência para que seja colhidos os frutos no momento certo. Meus amores, essa foi a mensagem deste momento. Fiquem todos com Deus, gratidão e até a próxima.